Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos aprender determinante, o que é o conceito de determinante para as matrizes quadradas, principalmente para as matrizes de ordem 2 e de ordem 3. Inclusive, nós vamos aprender a regra de Sarros, que é o próprio determinante para a matriz de ordem 3, tá? Então vamos lá, o determinante ele surgiu há muito tempo atrás, por volta de 1680, 1683, na verdade foi a primeira vez que falou-se nesse tipo de operação, né? E foi uma ideia que surgiu simultaneamente no Japão e na Europa. No Japão a gente teve um matemático japonês chamado Seki, que ele foi o primeiro que publicou sobre o cálculo dos determinantes, e na Europa, também no mesmo ano, foram dois matemáticos, né? Um francês e um alemão. O alemão era chamado Leibniz e o francês era L'Hopital, Marquês de L'Hopital. E eles também falaram sobre uma classificação de um sistema linear e que aplicavam um cálculo novo, que na verdade esse cálculo era chamado de determinante. Então, eu trouxe para vocês três ilustrações aqui, para vocês conhecerem cada um deles, né? E vamos falar então o que é esse determinante, o que é esse cálculo, né? Toda matriz quadrada, ela tem a ela um número atrelado, e esse número ele é chamado de determinante. Esse número ele é obtido por algumas operações com os elementos dessa matriz quadrada. Então, qualquer matriz quadrada, a gente sabe que a representação dela sempre vai ser por uma letra maiúscula, né? E a gente usa ou parênteses, ou colchetes, ou barras duplas para determinar a matriz. No entanto, quando eu quero determinar, quando eu quero falar determinante daquela matriz, eu uso barra simples. Então, ou eu vou falar determinante de A por det A, ou eu vou colocar o meu A dentro de barra simples, tá? Que pode acontecer assim também, ó, o determinante por meio de barras, tá bom? E aí, o que é esse determinante? Então, vamos começar falando sobre as matrizes de ordem 2. O que vocês não podem esquecer é que qualquer matriz quadrada possui diagonais. Diagonal primária e diagonal principal, no caso, e a diagonal secundária. E a gente calcula o determinante fazendo cálculos com essas, fazendo contas com essas diagonais, com os elementos das diagonais. Então, quando eu tenho uma matriz de ordem 2, relembrando, matriz de ordem 2, duas linhas e duas colunas, né? Ela é quadrada, então a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Como que eu faço para calcular o determinante da minha matriz, então? Eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal e vou subtrair dos elementos da minha diagonal secundária. Então, olha aqui, meus elementos da diagonal principal, A1 e A22, então eu faço o produto entre eles. Diagonal secundária, A12 e A21, faço o produto entre eles e subtraio o resultado da principal do resultado da secundária. Um exemplo, então, para vocês entenderem. Dois exemplos. Olha o primeiro. Seja a minha matriz A, com os elementos 5, 2, 1 e 3, eu quero que vocês calculem para mim o determinante de A. Como que eu vou calcular o determinante de A? Primeira coisa que eu preciso saber é quem é a minha diagonal principal, quem é a minha diagonal secundária. Ó. Então, a diagonal principal está aqui, então os elementos 5 e 3, fazendo o produto 5 vezes 3. Diagonal secundária está aqui, diagonal secundária fazendo o produto 2 vezes 1. Então, 5 vezes 3 vai dar 15, 2 vezes 1 vai dar 2, e 15 menos 2, então meu determinante dessa matriz A vale 3. Mais um exemplo. Seja a matriz B, dada pelos elementos menos 1 e 2, 8 e 3, calcule o determinante de B. Então, mesmo estilo, tá? Primeira coisa que eu tenho que relembrar, quem é a minha diagonal principal? Os elementos da diagonal principal são menos 1 e 3. Eu vou fazer o produto, ó, menos 1 vezes 3. Diagonal secundária, quem são os elementos? 2 e 8. Vamos fazer o produto, 2 vezes 8. Então, menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. 2 vezes 8 vai dar 16. É a subtração, então, menos 3 com menos 16, o determinante de D vai dar menos 19. Agora, nós vamos para o determinante das matrizes de ordem 3. Para as matrizes de ordem 3, ou seja, aquelas que possuem 3 linhas e 3 colunas, tem uma regra. Essa regra é chamada de regra de Sarros. E ela é assim, consiste em 4 etapas. A primeira etapa a gente vai lá e vai repetir as duas primeiras colunas do lado direito da matriz. Depois nós vamos multiplicar todos os elementos da diagonal principal
e daquelas que são paralelas com a diagonal principal. O terceiro passo, a gente multiplica todas as diagonais secundárias, a secundária, e todas as paralelas à secundária. E o último passo é fazer o quê? A subtração dos elementos encontrados no passo 2 com aqueles encontrados no passo 3, ou seja, subtrair os elementos da diagonal principal e suas paralelas daqueles da diagonal secundária e das suas paralelas. Vamos ver? Olha lá o exemplo, então. Só puxar aqui para não atrapalhar vocês. Opa. Então, primeiro a gente tem uma matriz chamada A. A minha matriz é formada por esses elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente quer o determinante dela. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o quê? Saber quem é a minha diagonal principal. Olha para ela que vocês já vão saber, só de olhar para ela. Quem que é a minha diagonal principal aqui? 1, 5 e 9, tá aqui. Mas eu não vou calcular apenas dela. Depois que eu fui lá, repeti a primeira coluna aqui, repeti a segunda coluna, ó. Tá vendo a primeira coluna? 1, 4, 7. A segunda coluna, 2, 5, 8. Repeti as duas, né? Fui lá e marquei minha diagonal principal, 1, 5 e 9. Além dela, eu tenho que multiplicar aquelas que são paralelas. Então, quais são as paralelas? Olha aqui, 2, 6 e 7, 3, 4 e 8. Então, multiplicando, principal, 1 vezes 5 vezes 9, que deu 45. Uma paralela a ela, todas essas paralelas têm que ter 3 elementos, tá? Porque às vezes vão falar, professor, e aqui o 4 e o 8? Ou então 1 e o 5? Multiplico. Não, tem que sempre ter 3 elementos. Então, a próxima vai ser quem? 2, 6, 7. 2 vezes 6 vezes 7, 84. E a próxima? 3, 4, 8. 3 vezes 4 vezes 8, 96. Guarda esses elementos, esses resultados e vamos para as outras diagonais e suas paralelas. Então, agora a diagonal secundária é essa daqui, não é? 3, 5 e 7. Então, eu começo por ela. 3 vezes 5 vezes 7, que vai dar o total de 105. E aí, eu tenho que ver aquelas que são paralelas. Então, olha lá, paralelas com 3 elementos, tá? 1, 6 e 8. 1 vezes 6 vezes 8, resultado 48. E a última, 2, 4 e 9. 2 vezes 4 vezes 9, 72. Encontrado esses resultados, nós vamos fazer a subtração. Então, a diagonal principal e suas paralelas eu somo. Então, 45 mais 84 mais 96. E a secundária e suas paralelas eu subtraio. Então, menos o 105, menos o 48 e menos o 72. Fazendo os cálculos aqui, somando esses números, vai dar 225. Esses negativos também, menos 225. 225 menos 225, então meu determinante de A foi igual a 0. Mais um exemplo. Então, aqui eu nem escrevi determinante, tá vendo? Coloquei a minha matriz entre barras simples. Se vocês olharem para esse exercício, ver que tem barra simples, já sabe que é determinante. Então, vamos calcular. Qual seria o determinante dessa minha matriz? Olha para os elementos dela. 1, 2, 3, 0, 2, 4, menos 1, 3 e 5. Primeira coisa, uma matriz de ordem 3. Matriz de ordem 3, eu tenho que utilizar a regra de Sarros. O que a regra de Sarros me diz? Primeira coisa, eu vou fazer o quê? Repetir as duas colunas na onde? Do lado direito da minha matriz. Vamos lá, vamos repetir as duas colunas. Ó, copiei a minha matriz inteirinha e repeti. Ó, primeira coluna está aqui, segunda coluna está aqui. Confere os números. Tudo bem, meninos? Agora vamos para o próximo passo. O que é? Agora nós vamos fazer a multiplicação da diagonal principal e das suas paralelas. Tem que ser paralelas de 3 elementos. Então, vamos lá, ó. Diagonal principal, 1 vezes 2 vezes 5. E as paralelas? 2, 4 menos 1, 3, 0 e 3. Fazendo os cálculos, ó. 1 vezes 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 4 vezes menos 1 é menos 8. 3 vezes 0 vezes 3 é 0. Qualquer número vezes o 0 dá 1. Deixa isso guardadinho e agora nós vamos fazer o quê? A multiplicação da diagonal secundária e de suas paralelas com 3 elementos. Então, vamos lá, ó. Diagonal secundária, 3, 2, menos 1. Aquelas que possuem 3 elementos e que são paralelas, 1, 4, 3, 2, 0 e 5. Fazendo a multiplicação,
Então, 3 vezes 2 vezes menos 1, menos 6. 1 vezes 4 vezes 3, 12. 2 vezes 0 vezes 5, 0, né? E aí, o que a gente faz? O cálculo do determinante. Então, das diagonais principais, a gente soma, ó, 10 mais o menos 8 mais o 0. Das diagonais secundárias, a gente subtrai. Então, menos o menos 6, menos 12, menos 0. Cuidado com os números negativos, ó, entre parênteses, tá? Não pode esquecer. E aí, é só a gente fazer conta. Então, 10 menos 8 com 0 vai dar 2. Agora aqui, menos com menos, né? Vai dar mais 6. Mais 6 com menos 12 vai dar menos 6. E 2 menos 6, o meu determinante vai ser menos 4. Tem algumas referências aqui, meninos, para vocês, tá? Se vocês quiserem olhar. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me procurar, tá bom? Até mais!